Muito boa noite, muito obrigado a todos os que nos estão a ver e àqueles que se vão juntar a nós durante esta sessão. Queria em primeiro lugar agradecer ao PSD pelo apoio logístico e em segundo lugar agradecer aos nossos quatro oradores, o Ricardo Mexia, que além de orador fará também simpaticamente o papel de moderador, ao Álvaro Almeida, ao António Araújo e ao Ricardo Batista Leite. Esta é a primeira conferência online do Conselho Estratégico Nacional. O CEN do PSD mudou de presidente no final de fevereiro. O nosso companheiro e amigo David Justino deixou de ser o presidente e a Comissão Política Nacional do PSD indicou-me a mim como novo presidente do CEN. Nós estamos numa fase de algumas mudanças. Eu tinha definido como objetivo até maio, mas que obviamente ficou um pouco adiado dada esta situação de pandemia e de confinamento, estabelecido como objetivo para os primeiros 2, 3 meses do CEN, 3 tarefas. Primeiro, alguma reorganização das áreas temáticas. Segundo, a criação de um site específico do CEN, inserido obviamente no site do PSD. E terceiro, a criação de um mecanismo de sistema de comunicação e de informação entre os membros do CEN, também inserido obviamente nos sistemas de comunicação e informação do PSD. Esse trabalho está a ser desenvolvido e será concluído até ao verão, mas neste momento estamos também, do ponto de vista do CEN, a trabalhar nas medidas económicas para fazer face a esta crise. Nós apresentámos, o PSD, através do CEN, apresentou no início de abril um pacote de 18 medidas para responder àquilo que nós entendemos ser a primeira fase da crise económica, que é a fase que as empresas e as famílias precisam de liquidez e de crédito. Essa fase durará seguramente os primeiros 3 meses, 4 meses da crise. Apresentámos essas 18 medidas no início de abril, dentro dessas 18 medidas incluía-se o pagamento por parte do Estado, o pagamento imediato por parte do Estado, todas as dívidas a fornecedores, a proteção dos sócios gerentes, a redução do IMI para as famílias e para as PMEs, num conjunto de outras medidas de linhas de crédito e de apoio à tesouraria e de melhoria do regime do layoff. Temos hoje a perfeita noção, agora nestes primeiros dias de maio, que quer o regime de layoff, quer as linhas de crédito criadas pelo governo falharam em toda a linha no apoio às empresas e no apoio aos trabalhadores e às famílias. E por isso nós vamos continuar a apresentar medidas. Apresentámos ontem 6 medidas de apoio à capitalização das empresas. E porquê? Porque depois de passar esta primeira fase em que as empresas e as famílias precisam de liquidez e de crédito, iremos iniciar muito em breve na economia portuguesa uma segunda fase de recuperação económica e de necessidade de melhorar a solvabilidade e a capitalização das empresas portuguesas. E nesse sentido, nós estamos a preparar um programa de recuperação económica que será apresentado no final de maio, início de junho. Apresentámos, como eu disse ontem, 6 medidas já para a capitalização das empresas. Durante este mês iremos apresentar mais um conjunto de medidas e, terminando o mês de maio, ou no início de abril, no início de junho, peço desculpa, iremos apresentar então o programa completo com todas as medidas. E por isso todas as sugestões, todas as medidas que possam ter pensado ou que possam achar que são úteis, quer para recuperar do impacto económico desta crise, quer para melhorar a competitividade da economia portuguesa, todas as medidas que entendam que são úteis e que o país beneficiaria delas, não deixe de pedir que as enviem para o mail do CEN, que é um mail muito fácil, cen@psd.pt, e todas as medidas que nos forem enviadas serão obviamente avaliadas e, dentro daquilo que são os objetivos do nosso programa, incluídas ou não, consoante obviamente a nossa avaliação. Portanto, nós estamos, do ponto de vista económico, a chegar à fase em que esperamos que possamos olhar para a economia e para a recuperação da economia portuguesa, mas essa recuperação depende, como eu tenho dito,
de uma pergunta que é qual vai ser o impacto estrutural que esta crise de saúde pública vai ter na economia. E para isso, para podermos medir esse impacto estrutural na economia portuguesa, temos que responder a algumas questões que não são sequer económicas, são de saúde. E, portanto, como é que vamos fazer este equilíbrio fino entre a preocupação de saúde e a preocupação de proteger a vida de todas as pessoas e, portanto, procurar controlar o surto epidémico e a preocupação de retomar a atividade económica e de procurar trazer normalidade à vida das empresas e dos trabalhadores. E nesse sentido, entendemos que o tema para esta primeira conferência tinha que ser exatamente este equilíbrio fino entre a saúde e a economia, e ninguém melhor que este painel de 4 oradores para nos falar disso. Eu agradeço mais uma vez a eles os 4, agradeço a todos os que estão a assistir e a todos os que irão assistir a esta conferência, mesmo que seja depois, obviamente, mais tarde, já não em direto, mas mais tarde, uma vez que esta conferência ficará disponível no Facebook do PSD. O SEN terá em breve também uma página de Facebook e uma página de Twitter, mas tudo isso ainda está a ser desenvolvido. Mais uma vez agradecer a todos. Eu vou sair, porque não faria muito sentido estar aqui feito estátua, mas irei acompanhar pelo Facebook e mais uma vez muito obrigado e bom debate. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado pelo convite também para estar aqui hoje a moderar esta sessão e tenho o privilégio de ter um painel de facto muito diferenciado e que tenho todo o gosto também de estar a apresentar de seguida. E efetivamente esta questão tem sido posta em cima da mesa com alguma regularidade, que é a questão do equilíbrio entre a saúde e a economia ou até alguma opção entre uma ou outra. Mas julgo que é redutor, efetivamente, reduzir isso a optar por uma ou por outra. Sabemos bem que não há economias robustas se não tivermos uma força de trabalho que seja saudável e produtiva, tal como a economia tem, obviamente, um contributo importante para dar à saúde, porque sem uma economia robusta é difícil termos os recursos que são necessários para que possamos prestar os serviços que são necessários e sabemos também que a pobreza é o maior determinante de saúde e, portanto, sem haver uma economia também com capacidade de dar recursos às pessoas para que elas possam ter melhor qualidade de vida, também a sua saúde fica naturalmente prejudicada. No contexto atual, houve muito esta dicotomia fruto das medidas de saúde pública que tiveram que ser implementadas no sentido de reduzir a transmissão da doença e com o impacto na economia, como bem sabemos, tem sido tremendo. E, portanto, nesta fase agora em que estamos a retomar um conjunto de atividades, seguramente que este equilíbrio poderá passar a ser mais fácil. Vamos ter que encontrar o caminho, diria, o tal equilíbrio entre estas duas realidades e sendo que estamos na expectativa de ver o que nos reservam as próximas semanas, ou seja, temos aqui há aqui um plano faseado para retomar um conjunto de atividades, mas esse faseamento seguramente que dependerá daquilo que é a evolução epidemiológica e, portanto, apesar deste planeamento, vamos ter que fazer uma avaliação dinâmica de qual é a situação, por forma a poder tomar as medidas necessárias para, por um lado, manter a economia a funcionar e, por outro, preservar a saúde de todos os cidadãos. E, portanto, julgo que este é um debate central neste momento e que vai ser muito interessante, seguramente, ouvir as diferentes perspectivas que vamos ter aqui em debate. Eu deixava também o apelo para todos os que nos estão a ver e, portanto, muito obrigado também por estarem connosco agora durante este período, que através do Facebook podem colocar questões e que nós depois, passada a primeira ronda de intervenções, tentaremos de facto responder às perguntas. Eventualmente não será possível responder a todas, mas tentaremos fazer o melhor por forma a dar resposta àquilo que são as questões e as preocupações de quem nos está a ver. E, portanto, eu não me alongaria mais nesta primeira intervenção e passar desde já a palavra ao Álvaro Almeida, que é economista e é deputado do PSD na Assembleia da República. E, portanto, passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Ricardo. Antes de mais, queria cumprimentar todos os participantes. Em primeiro lugar, o Joaquim Sarmento, agradecer-lhe o convite para estar nesta conferência, cumprimentar o Ricardo Mexia, o António Araújo e o Ricardo Batista Leite. É um prazer estar aqui convosco, sobretudo porque me deixam na posição confortável de ser o único não médico neste painel e, portanto, poder dizer as asneiras clínicas todas sem ser responsabilizado por isso. Em contrapartida, como sou o único economista, na parte da economia tenho que ter mais cuidado, não posso dizer muitos disparates portanto, eu vou fugir para aí, vou focar-me na questão económica para começar por dizer que este aparente equilíbrio que tem que ser feito entre saúde e economia não é um equilíbrio, porque o equilíbrio aqui pressupõe que haja uma oposição entre uma coisa e outra, pressupõe que aquilo que se faça de positivo para a saúde prejudica a economia e vice-versa. Ora, não me parece que seja exatamente assim, pelo contrário, acho que neste caso deste tipo de crise económica, estamos perante uma situação em que saúde e economia andam a par. Melhorar a economia tem que começar por melhorar a saúde portanto, não há essa oposição. E porquê que não há essa oposição? A oposição geralmente vem das pessoas verem, bom, por causa da saúde tivemos que fechar empresas, tivemos que reduzir a atividade, não se pode ir aos restaurantes, não se pode viajar de avião, e tudo isso aparentemente são medidas para proteger a saúde que prejudicam a economia. Na linguagem de economista, isso seria verdade se isto fosse um choque da oferta. O que é um choque da oferta? Um choque da oferta, na linguagem económica, é uma situação em que há um choque, algo que veio de fora, uma coisa externa, que afetou a capacidade produtiva das empresas, a oferta no sentido da produção. E, de facto, quando nós encerramos empresas, estamos a limitar a sua capacidade de produção e, portanto, estamos a criar um choque da oferta. Acontece, no entanto, que esta crise, antes de ser uma crise de oferta, antes de termos adotado as medidas de encerramento compulsivas que representam um impacto sobre a oferta de bens e serviços, sobre a produção, antes de ser uma crise de oferta, dizia eu, esta crise já era uma crise económica de procura. Já havia, antes de haver um encerramento compulsivo, já tinha havido uma quebra brusca na procura. E isso é óbvio em muitos indicadores, por exemplo, as reservas nos hotéis começaram a cair abruptamente logo no final de fevereiro, muito antes sequer se pensar em confinamentos. Portanto, ainda no final de fevereiro já havia uma quebra abrupta nas reservas dos hotéis e depois há um conjunto de outros indicadores mais finos que demonstram que dias antes da declaração do estado de emergência ou mesmo dias antes de haver limitações à atividade económica, já havia uma queda de procura, por exemplo, nas reservas de restaurantes, via-se isso na atividade, há indicadores de atividade divulgados pela Google que mostram que já uns dias antes do estado de emergência tinha havido uma quebra na mobilidade das pessoas. E porquê? Porque antes que houvesse uma ordem para as empresas encerrarem, já as pessoas estavam a retrair-se na sua procura de bens e serviços, tudo aquilo que implicasse ter contacto com outras pessoas e, portanto, estarem expostas a contágio. O que é que isso significa em termos das medidas para resolver a crise económica? Significa que não adianta meramente decretar a abertura das empresas, decretar a abertura das escolas, decretar a abertura dos restaurantes ou mesmo decretar a abertura do transporte aéreo. Porque se não houver do lado da procura uma confiança das pessoas que podem utilizar esses bens e serviços sem pôr em risco a sua saúde, as pessoas não vão utilizar. E, portanto, a crise económica continuará muito para além do encerramento das empresas, se não houver do lado da saúde
uma confiança de que o problema de saúde está pelo menos controlado, pelo menos mitigado e que não corremos o risco de sermos infectados com o Covid por ir a um restaurante, por ir a um hotel. Enquanto houver a percepção de risco, enquanto sentirmos que colocamos a nossa saúde e a daqueles que vivem connosco em risco por frequentar esses locais, não vai haver procura. E a procura é o principal problema que as empresas enfrentam. O Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal divulgam um inquérito semanal às empresas sobre a forma como a Covid os afetou. E a razão principal para a quebra de atividade é a quebra da procura. São as empresas que não têm procura. Não é o facto de ter sido decretado o encerramento, naturalmente que isso perturba, mas é o facto de não haver procura. Ora, não vai haver procura enquanto não houver uma situação sanitária estabilizada. E é por isso que eu dizia, e não vou, para não ocupar mais tempo, terminava por aqui, por isso é que eu dizia no início que não há uma oposição entre saúde e economia. Só quando o problema sanitário estiver resolvido é que nós podemos ter uma economia a funcionar normalmente. Obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Eu, sem mais delongas, então, passaria agora a palavra ao António Araújo, que é médico oncologista. Tem a palavra. Bem, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Joaquim Sarmento o convite que me fez para estar hoje aqui convosco. Queria cumprimentar o Ricardo Mexia, o Álvaro Almeida, o Ricardo Batista Leite e dizer que é um prazer estar aqui convosco neste painel. E eu ia dividir a minha primeira alocução em 3 partes. A primeira, olhando um pouco para o passado. E olhando para o passado, sublinhando aquilo que se vinha debatendo há bastante tempo, que é, nós hoje temos um Serviço Nacional de Saúde que está suborçamentado de uma forma crónica, que tem um déficit muito grande em termos de estrutura, em termos de material pesado e, sobretudo, em termos de pessoal, de recursos humanos. E isso leva a que, antes do presente, já havia um grau de insatisfação grande entre os profissionais de saúde e um grau de insatisfação grande também entre os próprios doentes. Olhando para o presente, aquilo que nós verificamos foi que a Covid veio trazer uma pressão muito acrescida a este Serviço Nacional de Saúde, que já estava bastante constrangido entre estas dificuldades. E veio trazer, e aquilo que se pressupõe, ou os cenários que se pressupõem para o futuro próximo, é de que ou podemos vir a ter uma segunda vaga de infectados que venha pressionar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde, já débil, ou então, e aquilo que nós esperamos é que possa haver algumas ondas que não pressionem tanto o Serviço Nacional de Saúde e que o Serviço Nacional de Saúde consiga absorver os doentes e consiga controlar a pandemia de uma forma razoável. O que é que isto vem trazer para o futuro? Vem trazer para o futuro que nós perdemos uma oportunidade antes da era Covid de reformular o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem 40 anos, as necessidades da população há 40 anos são completamente diferentes das que existem hoje e era necessário e hoje torna-se fundamental reformular o Serviço Nacional de Saúde. E infelizmente isso não veio a acontecer e com o aparecimento desta pandemia complicou sobremaneira aquilo que já era em si difícil e que não se vislumbrava para um futuro próximo. Porque o futuro da saúde em Portugal está muito comprometido, mais ainda se houver, como se espera, uma crise económica. Crise económica é essa, como o Álvaro Almeida estava a falar, provavelmente de difícil recuperação, porque não havendo confiança das pessoas não haverá procura
Portanto, se tivermos aqui um problema grave em termos económicos e financeiros no país, no futuro, é evidente que não haverá muito espaço para grandes reformas do Serviço Nacional de Saúde. Não haverá aqui grande espaço para um reequipamento ou uma reformulação das estruturas do Serviço Nacional de Saúde e não haverá aqui, como é lógico, também espaço para uma melhoria no que diz respeito ao grau de satisfação dos seus recursos humanos. E, portanto, se nós estávamos mal, esta pandemia veio demonstrar que o Serviço Nacional de Saúde é uma peça fundamental para a coesão social e para o controlo da saúde da população, mas faz-nos ficar muito preocupados com o futuro, porque vamos ter um Serviço Nacional de Saúde débil, a necessitar também ele, se calhar, de cuidados intensivos e de alguns ventiladores para conseguir sobreviver. E, portanto, a minha palavra de ordem que deixo aqui sublinhada é realmente a de preocupação com o futuro do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, com o futuro da saúde da população dos portugueses. E por isso vai ser necessário realmente ter muita imaginação no futuro. Imaginação para que, com um orçamento se calhar bastante restritivo, se consigam começar por introduzir algumas alterações em termos de reorganização da saúde a nível regional, de forma a que possamos potenciar os resultados finais da saúde que damos aos cidadãos e de forma a que, com pouco dinheiro, se consiga fazer muito para a saúde e para o bem-estar dos portugueses. E eu ficava com uma breve introdução e ficaria depois para o período de perguntas e respostas. Muito obrigado, António. Será agora então a vez de ouvirmos o Ricardo Batista Leite, que é médico e é também deputado na Assembleia da República do PSD. Muito obrigado, Ricardo, e começo por agradecer ao Joaquim Sarmento a simpatia do convite e desejar-lhe os maiores sucessos na liderança do Conselho Estratégico Nacional. Como ele já percebeu certamente, tem aqui e por esse país fora um conjunto de soldados prontos para trabalhar em prol daquilo que é a necessidade do partido se afirmar também pelas ideias e pelas iniciativas políticas, e o SEN tem um papel central, até com eleições autárquicas ao virar da esquina. De agradecer também ao nosso moderador, ao Ricardo Mexia, quem também, no papel que tem tido enquanto presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, tem tido um papel determinante, diria eu, na pandemia, que começou muito antes do estado de emergência, já no Congresso no início de fevereiro, onde provavelmente não deveríamos ter estado todos juntos. O Ricardo tem feito um papel extraordinário e acho que é um orgulho também para o PSD, e queria deixar essa nota. E cumprimentar de forma muito especial o Álvaro Almeida, com quem vou partilhando os corredores, agora menos por causa dos distanciamentos físicos, mas continuamos a trabalhar diariamente na Assembleia da República, e o António Araújo, com quem também tenho tido a oportunidade de interagir várias vezes. É de facto um orgulho poder estar num painel de excelência como é este. E o tema do momento é de facto este equilibrar, que todos já falaram de certo modo, entre aquilo que é a proteção das populações, a saúde pública, e aquilo que é a necessidade de garantirmos que a economia possa entrar num estádio de recuperação. E, de facto, o levantamento histórico daquilo que nos levou até aqui e que já foi feito de certo modo é muito importante. E não nos podemos esquecer que, perante um governo que estava em negação, perante uma autoridade de saúde que não acreditava que, de facto, a Covid-19 iria representar a ameaça que veio a representar para a Europa e para o nosso país, foram os portugueses que, vendo em antecipação aquilo que se estava a passar em Espanha, em Itália, que tomaram a decisão
de ficar em casa e de tirar os filhos da escola e de fechar as portas das suas empresas. E isto levou, de facto, a uma pressão social a que o Governo, depois o Presidente da República, por estado de emergência, acabaram por avançar com medidas, mas eu não tenho dúvidas, e basta olharmos para a evolução da curva epidemiológica da Covid-19 em Portugal, para perceber que essa intervenção precoce da população portuguesa foi determinante naquilo que é o controle que nós conseguimos, pelo menos desta primeira onda do SARS-CoV-2. E eu creio que isso é muito importante, assim como o presidente do partido, Dr. Rui Rio, ter assumido a necessidade de nós termos uma estratégia que colocasse o interesse nacional acima de qualquer interesse partidário, contrariando até quase o nosso DNA, de certo modo, enquanto partido de oposição, enquanto partido alternativa ao governo. Era o momento de termos que juntar esforços durante estes 2 meses para garantir que o governo não poderia dizer que era por oposição a qualquer partido, não tinha todos os meios necessários. E o governo teve tudo o que precisou para agir. Poderíamos ter estado melhor? Bom, quando olhamos para a Europa, o único país que eu acho comparável é o único país que de facto foi atingido depois da Itália e de Espanha e que tem apenas uma fronteira terrestre e que está rodeado de mar como nós, que é a Dinamarca, que já tem as escolas abertas, que tem uma economia já em funcionamento e que conseguiu fazê-lo porque interveio mais cedo. E de facto essa é uma avaliação que forçosamente teremos que fazer a seguir, porque isso teve impactos em vidas humanas que se perderam e que eventualmente eram mortes evitáveis, teve impactos brutais na nossa economia que só agora começamos a ver a ponta do iceberg. E como é que se pretende então levantar essa recuperação e neste equilíbrio entre a saúde pública e a economia? E aí nós temos defendido, os especialistas todos têm defendido um modelo em escadinha, no fundo, em que cada vez que atingimos um patamar de controlo da situação epidemiológica, podemos passar para o patamar seguinte, de uma forma faseada, e é isso que no fundo nós fizemos ontem, dia 4, ao abrirmos apenas lojas com 200 metros quadrados e por aí fora. No dia 14 de maio vai haver uma reunião no Infarmed entre especialistas do grupo de epidemiologia da Direção-Geral da Saúde e as lideranças políticas, e aí vamos avaliar estas primeiras 2 semanas, eventualmente será uma avaliação precoce, mas pelo menos uma tendência dará sobre a evolução da pandemia, para decidir se as medidas previstas para dia 18, que inclui a abertura de restaurantes e de lojas com 400 metros quadrados, pode ocorrer ou não. E o mesmo sucederá no dia 1 de junho, em relação a outras medidas como a abertura o retorno da primeira liga de futebol, embora sem espectadores, entre outras medidas previstas. Isto tudo exige uma avaliação epidemiológica prévia e, se este vírus for como outros da mesma família, podemos esperar que o calor possa eventualmente ter aqui um impacto em tornar o vírus menos ativo, e nesse sentido podemos eventualmente ter uma segunda onda pós-levantamento do confinamento mais suave. Este é o lado otimista. Estamos a lidar com um vírus absolutamente desconhecido, até há 5 meses atrás, e portanto pode acontecer exatamente o inverso, e aí podermos ter uma segunda onda, e aí termos que, nos momentos da avaliação, ter que voltar atrás. Mas é isso tudo que todos queremos evitar, embora me pareça quase inevitável haver uma segunda onda, mesmo que o calor tenha impacto, uma segunda onda no próximo inverno, e não pode haver desculpas de falta de preparação quando lá chegarmos. E é, portanto, neste mar de incerteza que nós temos que ir trabalhando. E vamos abrindo a sociedade e a economia, e como o Álvaro já tocou, de facto há aqui uma questão de procura que nós não podíamos contornar. Havia quem defendesse que não se devia ter fechado a economia, devíamos ter continuado a vida como antes, com a mortalidade que daí advinha. Nós conhecemos o SNS, sabemos quão frágil era o SNS. A taxa de ocupação média dos cuidados intensivos, segundo Miguel Guimarães, o bastonário de Ordem dos Médicos, ronda os 85%. Se mantivéssemos a atividade toda normal da sociedade e somássemos o número de doentes, já não digo aqueles que potencialmente poderiam ter aparecido, mas apenas aqueles que apareceram, teríamos esgotado rapidamente a nossa capacidade de unidades de cuidados intensivos. Mas eu digo mais, mesmo não tendo esgotado a capacidade de resposta para doentes Covid, o Serviço Nacional de Saúde esgotou a sua capacidade de resposta para doentes não Covid.
porque não vamos acreditar que o facto de termos feito menos diagnósticos de cancro, ter ocorrido menos infartos, ter aumentado a mortalidade não Covid, significa que ficou tudo bem. Não, as pessoas ou por medo deixaram de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde ou por incapacidade de resposta do sistema de saúde português não conseguiu de facto responder. E portanto vamos ter desafios gigantescos. O debate hoje não será necessariamente a reforma do SNS, mas é uma reforma que é crítica, é necessária e também penso que todos concordarão da própria saúde pública e da autoridade de saúde e da nossa preparação para o futuro, para futuras pandemias. Tivemos 6 pandemias nos últimos 20 anos, que felizmente as anteriores não tiveram nem de perto nem de longe as repercussões que esta está a ter, mas mais virão num mundo globalizado e temos que estar melhor preparados. Mas olhando para o futuro, só deixar apenas esta nota de introdução sobre a economia, eu acredito que Portugal, que tem uma economia assente no turismo e no Estado, é um castelo de cartas, com uma dívida pública sobre o PIB que nós conhecemos, de que vai disparar para os 130%, 140%, 150%, que vai de facto pôr aqui um peso sobre as futuras gerações, e nós temos uma economia que está totalmente dependente do mercado externo, está dependente das pessoas quererem vir para cá para o turismo, e nesse sentido não se vislumbra nada de muito fácil para os próximos tempos, e nesse sentido a Europa, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu têm uma responsabilidade acrescida, e o Banco Central Europeu, para demonstrar que, tal como o conceito europeu, enquanto que deu origem depois à União Europeia, nasceu de uma crise, que ela também é capaz de responder perante provavelmente a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E ou é capaz de o fazer e compreender, particularmente os países mais ricos, que se os países mais pobres falharem, toda a União colapsa, ou se não formos capazes, enquanto União Europeia, de o fazer, o que vai acontecer é que não podemos depois castigar ou entramos num modo de não compreensão face a uma atitude dos italianos ou dos espanhóis ou de outros países de quererem sair da União Europeia, tal como fizeram os britânicos, porque as pessoas começam a pensar para que é que existe a Europa. A Europa tem que existir acima de tudo nos momentos de crise. E isso leva-me à questão da vacina, para terminar. Aquilo que vimos ontem foi de facto um esforço grande da Comissão Europeia, que liderou uma coleta de fundos, se quiserem, para investimento na vacina. Aquilo que conseguiram angariar foi 7,4 mil milhões de dólares ou de euros. Foi de facto um valor impressionante, mas muito aquém daquilo que seria expectável, diria eu. Portugal deu 10 milhões de euros, dos quais 85% foram dados pelas empresas portuguesas, por grupos privados portugueses. O Estado, dos cofres do Estado, deu 1 milhão de euros. Ora, a vacina é, na realidade, a única solução que nos garantirá um regresso à normalidade. Nós prevemos, se for verdade, uma queda do produto em Portugal de 5%, estamos a falar de uma queda de produto de 10 mil milhões de euros e dizem os especialistas que isso é provavelmente uma avaliação por baixo. Então, se nós sabemos que temos que investir em encontrar uma vacina, não seria o momento de nos juntarmos para reforçar esse investimento, para garantir que o mais depressa possível se possa desenvolver a vacina e garantir a sua distribuição equitativa? A mim parece-me que sim. E é neste tipo de atitudes que podemos aliar, de facto, a ciência, a saúde pública e no sentido de ajudar as populações, a economia, mas também o bem-estar social. Se calhar ficava por aqui e fico disponível para as perguntas. Muito obrigado aos três por esta primeira ronda e de facto é notório pelas vossas intervenções que temos aqui um desafio importante pela frente. Por um lado, do ponto de vista económico, há um conjunto de atividades que poderão ter dificuldades em arrancar e, portanto, a questão da confiança que o Álvaro levantou seguramente que vai estar em cima da mesa, ou seja, até que ponto é que nós temos capacidade para que essas atividades, e muitas delas, quer dizer, o caso do turismo, por exemplo, que é uma atividade nuclear do ponto de vista da nossa economia, como é que isso poderá, de facto, ter uma boa retoma e que isso possa trazer os dividendos que todos esperaríamos. Depois há a questão que o António Araújo levantou da própria dificuldade do SNS fora da pandemia e das limitações que tem, e que até que ponto é que isso poderá, num futuro breve, poder ser alvo de reforma, de mudança, de investimento, ao fim e ao cabo, e portanto essa é seguramente uma das áreas muito relevante e que já estava em cima da mesa ainda antes da pandemia e agora seguramente com
todo o atraso que houve e que provavelmente ainda vamos ter mais dificuldade em retomar, a dificuldade que isso obviamente representa. E depois os desafios também que o Ricardo referiu, que têm uma dimensão, diria, extraordinária. A questão da Europa e a forma como a Europa, que de alguma forma sempre rejeitou que a saúde pudesse ser alvo de uma maior preocupação centralizada a nível europeu, e portanto isso também temos que reconhecer que nunca esteve na mesa que a saúde pudesse ser uma verdadeira preocupação europeia, porque os Estados guardaram quase sempre para si a definição das políticas e as intervenções na área da saúde, e portanto isso também às vezes será até injusto pedir à União Europeia que faça mais pela saúde quando os próprios Estados também não quiseram dar esse papel à União Europeia. E, portanto, é obviamente um dilema importante, e depois todas as questões que se colocam, dos desafios que o Ricardo também equacionou para os próximos tempos, da forma como nós podemos ter o tal equilíbrio, de que forma é que o nosso serviço de saúde poderá também ter que se recentrar naquilo que é a resposta ao Covid, e vamos ver aquilo que nos reservam as próximas semanas, e seguramente que as avaliações que vão ter que ser feitas, tê-lo-ão que ser feitas de forma dinâmica, e sabemos que o sistema de informação, infelizmente, é muito pouco robusto e que tem gerado muita dificuldade na interpretação dos dados, porque basta ver as conferências de imprensa diárias e isso é notório que acaba por haver até a nível central dificuldade na obtenção desses números. Eu agora, se calhar, ia ver algumas das perguntas que foram sendo colocadas, e obrigado a todos. Como disse no início, provavelmente não será possível responder a todas, mas havia aqui uma que tinha a ver, e direciono a pergunta para o Álvaro Almeida, e que tem a ver de que forma é que nós podemos planear melhor os recursos, os fundos que estão disponíveis para, de alguma forma, recuperar a economia. E, portanto, que as verbas estão a ser distribuídas sem controle e escrutínio, e portanto, provavelmente isso também poderá ter uma relevância numa crise que se virá agora a aproximar. Há ainda aqui uma questão que se calhar virava mais para o lado positivo, que é que oportunidades é que há, do ponto de vista económico, que também possam ser exploradas, ou seja, apesar deste contexto que é difícil, se calhar há aqui oportunidades do ponto de vista económico que o contexto possa eventualmente propiciar e, portanto, se calhar dar maiores recursos também a essas áreas que possam funcionar depois como motor. Portanto, pedi então ao Álvaro se pudesse desenvolver nesta área, por favor. Muito bem, Ricardo. Sobre a questão dos fundos, de facto, há aqui um problema nestas alturas de crise, que é, estamos todos de acordo que é necessário uma intervenção do Estado, porque é exatamente para estes momentos, é nestes momentos que uma presença forte do Estado é importante, mas concordarmos todos com isto não significa concordemos todos com a forma como os fundos estão a ser utilizados. Aquilo que deveria ser feito era concentrar toda a capacidade financeira pública, todos os fundos, num objetivo que neste momento devia ser só um, que era assegurar àqueles que foram diretamente afetados por este problema, do ponto de vista económico, que conseguem passar esta primeira fase, a fase do confinamento, sem pôr em causa a sua sobrevivência. Dito de outra forma, o fundamental é assegurar que as famílias que viram os seus rendimentos baixar, têm rendimentos que lhes permitam continuar estes meses que forem necessários até os seus rendimentos retomarem os níveis, voltarem a ter um emprego ou deixarem de estar em layoff e, portanto, concentrar fundos nessas famílias, por um lado, e concentrar os fundos nas empresas que viram a sua atividade fortemente afetada pelo Covid, seja porque foram obrigadas a encerrar, seja porque viram uma quebra significativa na procura de serviços. Se os fundos forem canalizados todos para aí, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos passar o período do confinamento e ter a economia pronta a arrancar.
No fundo, se nós conseguirmos fazer isso, é como se tivéssemos passado um fim de semana e no fim de semana as empresas fecham, mas depois, segunda-feira, voltam a abrir porque estão em condições de o fazer. As empresas estão lá todas as empresas que havia na sexta-feira continuam a existir na segunda-feira. Todas as pessoas que tinham emprego na sexta-feira continuam a ter emprego na segunda-feira. E, portanto, passado o fim de semana, a economia volta a arrancar como se nada fosse. É isso que se passa todas as semanas em épocas normais. Aquilo que nós temos que tentar fazer é fazer com que este período de confinamento seja um grande fim de semana e que, terminado esse grande fim de semana, voltamos a estar em segunda-feira como estávamos na sexta-feira, isto é, como estávamos antes do período de confinamento começar. E, portanto, se os fundos forem todos canalizados nessa direção, temos a vantagem de, primeiro, preservar a estrutura produtiva da economia, em primeiro lugar, preservar a capacidade, o poder de compra das famílias que viram o seu rendimento ser afetado e, dessa forma, preservar as condições de oferta e as condições de procura para que a economia volte a ser o que era. Se nós canalizarmos os fundos para outro tipo de projetos mais duradouros, que não tenham diretamente a ver com aquilo que eu estava a referir, o que nós vamos fazer é, primeiro, diminuir a capacidade financeira de responder àqueles que precisam e depois vamos comprometer financeiramente para o futuro em coisas que não são necessárias, estritamente necessárias neste momento. Estou-me a referir, por exemplo, a uma coisa que eu já ouvi falar e que parece um erro, que é canalizar muitos dos fundos para grandes projetos de investimento público. Esses projetos de investimento público podem ser necessários, mas não são a prioridade neste momento. A prioridade neste momento é apoiar as empresas, apoiar as famílias que viram o seu rendimento afetado. Se for assim, certamente que não só a capacidade do Estado se financiar não é fortemente afetada. Porquê? Porque a sua capacidade de cobrar impostos no pós-Covid está intacta, porque as pessoas continuam com o seu rendimento, as empresas continuam a trabalhar e, portanto, se a capacidade de cobrar impostos está intacta, a capacidade financeira do Estado não é fortemente afetada, mas se começamos a criar despesa que não é estritamente necessária, vamos aumentar a despesa, portanto, vamos aumentar a necessidade de recursos que não temos. E, portanto, aquilo que é fundamental do ponto de vista dos recursos é canalizá-los para apoiar, e só para isso, apoiar aqueles que estão, neste momento, afetados pelo Covid. A segunda questão que me colocou, que eu já me esqueci qual era sobre as oportunidades de negócio, não era? Penso que era isso, era sobre as oportunidades que possam existir. Eu não sei dizer, agora estou convencido que vai haver muitas, porque é quase um clichê dizer que o mundo pós-Covid não será igual ao mundo antes do Covid. Haverá atividades que vão ser fortemente afetadas negativamente, e essa é a parte negativa, como referiu, mas isso também vai surgir novas atividades. Por exemplo, aquilo que toda a gente diz, vai haver oportunidades na área das comunicações à distância, das compras online, tudo áreas que já existiam, mas que podiam ser potenciadas e que esta crise veio potenciar. Mas isso é aquelas coisas óbvias. Certamente que haverá muitas outras oportunidades em novas áreas de negócio que vão ser motivadas por esta crise, que vão ser motivadas pela mudança de comportamentos que naturalmente vamos todos ter e que neste momento não é fácil de identificar, mas elas vão surgir e, portanto, aquilo que os empresários portugueses devem ter presente neste momento é uma grande capacidade de reação, uma grande capacidade de estar atento a essas oportunidades para as aproveitar mal elas surgem. Muito obrigado, Álvaro. Eu diria que, de facto, há aqui muitas oportunidades que eventualmente podem ser exploradas e que seguramente vão surgir também num horizonte breve. E ligando isso agora a uma questão que também surgiu e que coloco ao António Araújo e que tem a ver com a nossa capacidade de retomar aquilo que era a atividade dita normal do Serviço Nacional de Saúde e de que forma é que isso pode ser equilibrado com a resposta ao Covid num horizonte breve.
e, portanto, de que forma é que vê que isso possa ser equacionado nos diversos níveis e também, talvez, ter em conta que se haverá também aí nessa área oportunidades que possam até ser exploradas de ganhos, diria, colaterais que possam surgir também destas situações. Estou a pensar, por exemplo, nas questões que alguns comportamentos que hoje estamos a advogar que toda a gente possa ter, podem ter repercussões positivas, por exemplo, num horizonte breve, no que toca à gripe, por exemplo, ou seja, as questões da etiqueta respiratória, da higiene das mãos, podem ter um impacto importante nesse contexto. E aproveito só para fazer aqui um pequeno comentário que também foi perguntado, que tem a ver com as questões das ondas, a segunda onda, a terceira onda, enfim, que é algo que também tem sido falado e que eu aproveito para referir que é expectável que perante uma retoma da atividade possa haver um aumento da disseminação da doença e que, portanto, isso se venha a revelar num novo pico. A ideia é que isso não aconteça, ou seja, se nós com as medidas que sejam implementadas de forma gradual não haver um crescimento exponencial do número de casos, que foi o que nós conseguimos evitar neste primeiro embate, e que isso poderá vir a verificar agora no horizonte breve. Outra preocupação diferente, e que também se fala eventualmente do próximo inverno, é que o contexto de nós adiarmos o tal crescimento do número de casos de Covid para uma altura em que previsivelmente os nossos serviços de saúde já vão estar sob mais pressão, fruto daquilo que acontece todos os invernos, que é bem sabido, quer dizer, não foi preciso o Covid para haver digamos, uma ocupação dos serviços de saúde de forma muito sobrelotada e que acontece com os invernos, com a gripe, enfim, e portanto, se nós sobrepusermos a essa ocupação por parte da gripe também a um aumento do número de casos de Covid, isso poderá, de facto, ter um impacto muito importante na nossa resposta e, portanto, aquilo que o Ricardo também referia há pouco, de que nós, mesmo sem o Covid, tínhamos já tido os nossos serviços, designadamente aquilo que diz respeito às unidades de cuidados intensivos, com uma lotação bastante elevada, felizmente não ultrapassada, porque isso seria, de facto, desastroso, mas num contexto em que já temos pressão por outras causas, até que ponto é que vai ser depois possível acomodar um aumento do número de casos de Covid nesse contexto. Tivemos o contexto deste inverno que está agora a terminar, em que tivemos uma época de gripe suave, felizmente, e portanto quando nós começámos a ter os casos de Covid, já tínhamos ultrapassado aquilo que era o peso da gripe, que apesar de tudo tinha sido relativamente moderado. E portanto, até que ponto é que esta segunda, terceira onda podem de facto vir a ser um problema para todos nós? Vamos começar pela primeira questão, Ricardo, relativamente à questão do impacto que a Covid trouxe ao Serviço Nacional de Saúde e aos hospitais em particular. Aquilo que verificámos foi que em fevereiro, março e até meados de abril, praticamente toda a atenção dos hospitais esteve virada para a Covid. Nós estávamos no crescimento exponencial de doentes infectados, com internamentos em número muito elevado de doentes, não só nos cuidados intensivos, mas nas enfermarias. Eu assisti ao encerramento praticamente de alguns serviços em hospitais centrais, serviços cirúrgicos, como por exemplo a urologia, grande parte da obstetrícia, grande parte da ortopedia, e encerravam-se alas, disponibilizavam salas para doentes com Covid, e essas alas enchiam em 2 dias. E portanto, houve aqui na altura, em fevereiro, março, uma preocupação muito grande de estarmos a chegar muito perto do fim da capacidade de resposta dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Felizmente que não se ultrapassou essa capacidade de resposta, conseguimos começar a diminuir os números antes, mas houve uma preocupação muito grande e, portanto, toda a atenção dos hospitais ficou virada para este tipo de doentes. E nós tivemos praticamente parados em termos clínicos durante cerca de quase 2 meses. E isto fez com que o número de doentes diagnosticados com outras patologias, e falo, por exemplo, no caso da oncologia, que é aquela área que a mim me diz mais, nós tivemos um decréscimo acentuado nos diagnósticos
e nos estadiamentos dos doentes. E, consequentemente, depois, no tratamento desses doentes. O que é que vai acontecer? E até antes de falarmos do que vai acontecer, e aquilo que se verificou ainda foi que, com um dos aspectos que já foi frisado aqui, a questão do receio dos doentes recorrerem ao hospital, aquilo que se verificou foi que, por exemplo, nas vias verdes do AVC, do infarto de miocárdio, se verificou que houve um decréscimo muito grande de doentes a chegarem a essas vias verdes em situações precoces. Os doentes acabam por chegar ao hospital em fases mais tardias da doença, seja doença aguda como a AVC ou infarto, e portanto já com déficits instalados sem possibilidade de recuperação, de retorno. E no caso de doenças mais crónicas, como no caso da doença oncológica, acabarmos por ter diagnósticos, já não tanto só por culpa entre aspas, dos doentes, mas também porque o sistema esteve todo virado para a Covid. E só para dar um exemplo, as broncofibroscopias, fundamentais para o diagnóstico de cancro do pulmão, estiveram praticamente paradas durante mês e meio, mais coisa menos coisa. A questão da imagiologia esteve quase parada também cerca de um mês e meio. E, portanto, isto vai trazer um atraso nos diagnósticos e nos estadiamentos destes doentes, com consequente impacto na sobrevivência global, porque acabam por ser tratados em estadios mais avançados da doença. E isto vem trazer, no futuro próximo, como é evidente, um acréscimo dos doentes para serem tratados. Porque, apesar de haver Covid, as outras doenças não desapareceram. Nós não estamos a diagnosticá-las neste momento. E elas vão acabar por chegar a nós. Vão chegar em estadios mais avançados. Vamos ter piores prognósticos e piores sobrevivências dos nossos doentes. Uma outra coisa que foi afetada foram também os ensaios clínicos. Houve um impacto muito grande a nível de ensaios clínicos. Não só porque houve uma série de ensaios clínicos que ficaram suspensos, quer no Infarmed, quer na Comissão de Ética Nacional, a SEIC, quer na Comissão Nacional de Proteção de Dados, durante muito mais tempo do que seria desejado, mas também mesmo a nível local, fruto da evição social que foi advogada durante bastante tempo. Nós tivemos coordenadores de ensaios clínicos, aquelas pessoas que nos dão apoio em termos administrativos para os ensaios, muito tempo fora das unidades de ensaios. Por outro lado, estando os médicos muito focalizados na questão da Covid e tendo muitos médicos sido deslocados até para tratar esses doentes, é evidente que não ficamos tão aptos e nem tão atentos para recrutar doentes para os ensaios clínicos. Isto quer dizer que os nossos doentes nos hospitais tiveram um menor acesso à inovação, tiveram menos probabilidade de ter acesso a novos medicamentos e a novas terapêuticas. Relativamente à questão das ondas, ou das vagas, ou vagas versus ondas, aquilo que eu espero sinceramente é que hajam pequenas ondinhas e que sejam perfeitamente acomodadas pelo Serviço Nacional de Saúde. É evidente que podem acontecer vários cenários e o Ricardo Mexias já aflorou aqui alguns deles. Nós podemos agora, com o desconfinamento, vir a ter um aumento do número de casos. Falta saber se esse aumento do número de casos será exponencial ou não, ou será um aumento relativamente pequeno do número de casos. Por outro lado, se será sobretudo a nível da população mais jovem, aquela que consegue tolerar melhor a infecção e, portanto, poderá ficar em casa, ou se afetará ainda muitos dos idosos, muito da população que tem outras doenças de base e que são esses que acabam internados nos hospitais e acabam nas unidades de cuidados intensivos. E isto
neste início ou neste pós-confinamento. Depois é evidente que teremos o cenário quando chegar o inverno. E o Ricardo sublinhou bastante bem isto, na questão da sobreposição da Covid com as outras infecções que existem, nomeadamente as gripes, e, por exemplo, que houve um surto de gripe A em janeiro, aqui na cidade do Porto, que acabou por nem sequer falar, porque entretanto sobrepôs-se a Covid, e essa sim acabou por ter um número muito elevado de doentes, como sabe, mas é evidente que pode haver aqui sobreposição. É lógico também que a população vai estar, em princípio, muito mais alerta. E com certeza que em setembro, outubro se vai poder vacinar em número muito mais elevado contra a gripe e contra a gripe A, porque vai estar com muito receio do que possa vir a acontecer. E isso pode mitigar ou minimizar o efeito da possível onda que se pudesse vir a instalar. Depois também nós neste momento temos pelo menos aqui a nível do norte, temos os lares da terceira idade já com uma taxa de rastreamento da doença muito elevada e, portanto, muitos dos idosos que estavam infectados estão já separados e aqueles que não estavam estão em local teoricamente mais seguro e com melhor proteção de quem entra, quem sai e quem contacta com eles. E, portanto, esperamos também que o número de idosos que venha a ser infectado seja muito menor. Nós estaremos muito mais em risco com os nossos pais, os nossos avós, os nossos sogros que estejam em nossa casa e que possamos nós trazer ou eles contraírem a doença depois nos seus contactos sociais, mas acabam por ser 1, 2, 3 pessoas apenas infectadas e não, como aconteceu agora, entrar um vírus num lar e infectar 30, 40, 50 idosos de uma vez só e isso trazer, como é evidente, uma sobrecarga muito grande para os hospitais da área. Em termos de oportunidades, é evidente que de tudo isto também há algumas coisas que acabam por ser boas. Uma delas, e logo em primeiro lugar, é a questão das unidades de cuidados intensivos. As unidades de cuidados intensivos vão estar muito melhor apetrechadas, vamos ter unidades de cuidados intensivos com mais ventiladores do que aquelas que tínhamos antes disto acontecer. Por outro lado, vamos ter pessoal muito mais preparado em termos de manuseamento de doentes infectados para as próximas pandemias e para os próximos doentes infectados, porque adquiriram muita experiência agora. Também a população vai estar muito mais alerta. E se há meia dúzia de meses atrás, quando víamos um oriental nas nossas ruas usando uma máscara cirúrgica de proteção, achávamos muito estranho e víamos até com algum distanciamento ou alguma desconfiança esse tipo de atitude, hoje nós vamos ser nós a usar esse tipo de proteção muito mais frequentemente e a começar a achar estranho ou a desconfiar daqueles que não a usem. E, portanto, eu acho que isto vai trazer algumas coisas boas para o dia-a-dia, mas as coisas más, e eu volto a sublinhar, a preocupação do que possa vir a acontecer no futuro em termos de saúde, e eu penso que quem estiver a governar vai ter que estar muito atento e vai ter que encarar a saúde e o Serviço Nacional de Saúde de outra forma que não tem sido encarada nesta legislatura. Muito obrigado, António Araújo. É de facto esta questão muito complexa de como é que nós conseguimos equilibrar uma retoma das atividades económicas das mais diversas vertentes e simultaneamente proteger aqueles que são mais vulneráveis, não é? E portanto o António Araújo já refletiu aqui na questão dos mais idosos e seguramente que esses têm tido uma carga importante da morbilidade e da mortalidade. E, portanto, isso não pode ser ignorado e temos que ter soluções para oferecer a estas pessoas que sejam seguras e que permitam que elas também tenham uma qualidade de vida que seja compatível com a situação.
Há várias questões também que se ligam com de que maneira é que nós conseguimos equilibrar esta retoma com medidas as mais diversas medidas, diria medidas de saúde pública ou medidas de outra índole. E, portanto, fazia aqui então agora uma passagem para o Ricardo Batista Leite, no sentido de identificar de que maneira é que vê que tipo de medidas é que têm que ser implementadas por forma a equilibrar esta redução nas restrições, ou seja, como é que nós conseguimos de forma mais expedita, mais eficaz, conseguir reduzir as restrições e o que é que temos que fazer para, por outro lado, reduzir a disseminação da doença sem prejudicar então a atividade económica. Eu sei que a pergunta não é fácil e portanto, se fosse fácil, toda a gente teria a resposta, mas em termos genéricos, quer aquilo que já está previsto no tal plano de 15 em 15 dias a ser reavaliado, mas também de forma mais genérica o que é que está a ser discutido na Assembleia e eventualmente o que é que está a ser proposto pelo Governo e pelo PSD também, para encararmos as próximas semanas, os próximos meses, com maior confiança. Obrigado, Ricardo. Só uma nota prévia. Bom, a resposta, por acaso, é muito simples. É arranjarmos uma vacina e resolvemos isto. E, portanto, o problema é até lá. E, portanto, há um conjunto de medidas que nós temos que tomar. Mas não queria só deixar passar duas coisas que foram ditas antes. Uma sobre a gripe, aquilo que tu levantavas também sobre uma época de inverno que aí vem, que terá... Há quem questione se vários vírus respiratórios em competição pode diminuir a carga da Covid, mas, independentemente disso, imaginar uma onda de novos casos semelhante àquele que tivemos agora, acumulado com uma má época de gripe, é devastador essa imagem. E aquilo que estamos a ver é que a maioria dos países europeus aumentaram as suas requisições de vacinas da gripe, neste momento. Há países que aumentaram os pedidos para níveis de estoque 80% superiores àqueles pedidos que fizeram há um ano atrás às empresas farmacêuticas, e estamos hoje no dia 5 de maio e Portugal ainda não fez uma encomenda de vacinas. E nós sabemos que há uma capacidade limitada de produção de vacinas de gripe a nível mundial. E vai haver uma procura enorme à escala mundial, porque uma das formas de mitigar o impacto no sistema de saúde é precisamente prevenindo o que é passível de ser prevenido. E aquilo que nós estamos a ver é, mais uma vez, não vai ser certamente em setembro que vamos andar a correr a comprar vacinas que já não existem. E o mesmo se verificou, por exemplo, com os testes. Como nós sabemos, os testes começaram a ser feitos massivamente mais no final de abril, porque não havia reagentes no início de março, porque não foram encomendados, para além daquelas afirmações do secretário de Estado, António Salles, a dizer que o governo andava a planear a resposta à Covid desde janeiro, quando todos nós sabemos que os equipamentos de proteção individual foram encomendados, a primeira encomenda foi feita em março, em plena pandemia, e portanto é preciso de facto planear e não há desculpas para não estarmos preparados para o próximo inverno. A outra questão, o António Araújo levantou, e é verdade, que nós não esgotamos a capacidade de resposta do SNS para a Covid, mas esgotamos a capacidade de resposta enquanto Serviço Nacional de Saúde. Não fomos capazes de manter a produtividade normal do Serviço Nacional de Saúde para os doentes que precisavam e que tiveram medo. E foi dito muitas vezes pelo PSD ao Governo, à Ministra da Saúde: utilize o setor privado, utilize o setor social, crie hospitais que tenham circuitos livres de Covid, recorra a tudo o que existe para garantir que não para. O que é que nós verificamos? Por falta de planeamento, parou tudo. Parou o público, parou o privado. E as pessoas deixaram de ter as respostas que necessitavam. Eu volto a dizer, diminuiu radicalmente o número de diagnósticos de cancro em Portugal durante os últimos 2 meses. Não me venham dizer que os cancros desapareceram, que a Covid cura o cancro. E, portanto, não há milagres desta natureza. Os cancros estão lá e só vão ser diagnosticados tardiamente, e estas pessoas vão iniciar os seus tratamentos tardiamente, e isto tem impactos na mortalidade e na morbilidade da população. E, portanto, nós não podemos permitir, e eu acho que nem é uma questão de dinheiro, embora concorde com aquilo que o António Araújo disse, que de facto muito daquilo que era o equipamento até dos cuidados intensivos estavam
profundamente obsoletos e, portanto, houve aqui uma oportunidade e até para os nossos profissionais aprenderem mandarim, daquilo que eu percebi, algum do software vem em mandarim, e, portanto, mas brincadeiras à parte, houve de facto um apatrissar das unidades de cuidados intensivos. Não creio que tenha havido um esforço que é necessário e ainda se vai a tempo de fazer, que é identificar todos os colegas que tiveram nos últimos anos formação, nem que fosse pouca, no âmbito dos seus internatos de cuidados intensivos e fazer um mapeamento de todos os profissionais, porque não basta ter ventiladores, é preciso ter quem os possa utilizar. Não são médicos de família ou médicos de determinadas especialidades que vão conseguir trabalhar num contexto de cuidados intensivos e operar as máquinas de diálise, as máquinas, os ventiladores e todos os outros equipamentos, os ECMOs e por aí fora, todos os equipamentos que existem nesse contexto e que exigem um treino muito especializado. E nós vamos precisar de fazer uma reforma profunda do Serviço Nacional de Saúde que começa por uma reorganização. E mais do que a questão do dinheiro, passa por uma questão de gestão e organização que tem problemas graves e que condicionam o mau funcionamento de resposta que já existia antes. E com o Álvaro Almeida no Parlamento estamos a analisar, de facto, estávamos a ver o relatório de acesso de 2018 e isso fica muito claro como nós estávamos com o Serviço Nacional de Saúde incapaz de responder muito antes da Covid. É evidente que a Covid-19 vai servir de desculpa para tudo, mas é fundamental o diagnóstico prévio para percebermos para onde queremos ir e não taparmos o sol com a peneira, que o SNS é muito bom e, portanto, vamos continuar no mesmo caminho. Não podemos. Aos 40 anos do SNS é o momento da reforma profunda do SNS. Mas respondendo à tua pergunta, Ricardo, desculpa ter desviado, é muito importante, de facto, nós minimizarmos, como o António Araújo dizia, o tamanho da próxima onda ou das próximas ondas da Covid-19. E isso passa, por um lado, como eu expliquei, com uma abertura da sociedade nesta fase faseada. Não podemos abrir tudo ao mesmo tempo porque temos que abrir um pouco e medir, é o tal passo a passo, o tal modelo em escada, porque é a única forma de nós podermos avaliar o que é que funciona e o que é que não funciona. E se nós virmos que de repente há um crescimento do número de casos de doentes internados ou de doentes em cuidados intensivos, eventualmente temos que parar e pensar, vale a pena continuarmos a abrir, devemos parar onde estamos e continuar a avaliar, ou devemos até retroceder e voltar a um modelo de confinamento como tínhamos na fase anterior. E isso é uma discussão muito difícil, mas que é fundamental e, como dizias, Ricardo, é fundamental ter sistemas de vigilância epidemiológica robustos, capazes de dar essa informação. E isso é algo que não funciona. E as universidades não estão a ter acesso à informação que foi prometida e é algo pelo qual temos de continuar a lutar, que é pela transparência dos dados. Não é por uma questão de avaliação daquilo que o governo está a fazer ou não fazer, é antes disso, é toda a sociedade poder contribuir para as soluções, poder fazer análises que a própria Direção-Geral de Saúde eventualmente não fez, poder ajudar as instituições a intervirem precocemente, as próprias câmaras municipais, as autarquias que têm tido um papel liderante em muitos aspectos na resposta, terem a capacidade e os dados para poderem intervir. Não podemos exigir aos políticos que ajam em função da ciência e depois não darmos os instrumentos para que os políticos também possam intervir, assim como as universidades e todas as outras instituições. E depois há aquilo que é básico, mas que não é demais reforçar. Se nós queremos controlar o surto em Portugal, se queremos evitar uma onda maior do que aquela que podemos comportar, são todas as outras medidas que já estamos cansados de falar, mas que temos que repetir. A utilização da máscara, que o governo não queria que fosse obrigatório em contexto de espaços fechados e de lojas, só queriam nos transportes públicos. O PSD insistiu, como o Rui Rio também fez questão de dizer na conferência de imprensa, porque não fazia sentido nenhum haver obrigatoriedade nos transportes e não haver obrigatoriedade nas lojas. E que, aliás, não se conseguiria compreender o princípio. Aliás, também não se compreende porque é que há multas nos transportes públicos e depois, sendo obrigatório nas lojas, não há multas. E, portanto, há aqui informações que depois criam dúvidas nas pessoas, mas daquilo que eu tenho visto destes primeiros 2 dias é que as pessoas estão a cumprir com a utilização de máscara. Até o Presidente da Assembleia da República emitiu uma recomendação muito firme e convicta que todos temos que usar máscara em contexto parlamentar e, portanto, de facto, a sociedade portuguesa evoluiu. E, nesse sentido, a lavagem frequente das mãos creio que veio para ficar, assim espero,
por acaso tenho alguma curiosidade para ver se isto tem impacto na diminuição das resistências aos antimicrobianos em contexto hospitalar, onde Portugal infelizmente está entre os piores. Esperemos que isto aumente, que possa ajudar para isso. E também em termos da questão do distanciamento físico, de cumprirmos as regras, de percebermos que não podemos agora de repente sair de casa como saíamos antes. Há de facto regras de confinamento que têm que ser mantidas e com parcimónia irmos devagarinho regressando à vivência em sociedade. Eu acho que vai haver desafios gigantescos. O governo já declarou, cancelou tudo o que era festivais e eventos de massas até 31 de agosto, e depois de 31 de agosto vamos ver, depende da avaliação que vai ser feita, mas pelo menos até 31 de agosto foi tudo cancelado, e aí eu tenho sérias dúvidas como é que vai ser o verão. Vamos aguardar também pela evolução das próximas semanas, mas vai ser um desafio gigantesco num país como o nosso, que depende do turismo, em que a praia faz parte quase da nossa cultura, e portanto há aqui desafios com os quais vamos ter que lidar, mas estamos de facto a lutar pela nossa sobrevivência. Se o fizermos bem, se conseguimos evitar a tal segunda, terceiras ondas de novas infecções, podemos garantir que a economia não para. Mas é fundamental que não aconteça só em Portugal. Repito, é fundamental que aconteça em contexto europeu. E diria mais, é fundamental que aconteça também nos nossos mercados prioritários em termos de exportação, porque nós dependemos do sucesso dos outros pelo nosso sucesso. E daí que eu digo que uma resposta do ponto de vista económico tem que ser vista numa lógica europeia e diria mesmo transatlântica, mesmo que isso implique trabalhar com a administração Trump. Nós, de facto, perante a emergência de uma China que sai reforçada economicamente, apesar de ter sido a origem, de certo modo, desta pandemia, a China sai reforçada economicamente, vê-se nas projeções económicas para os próximos anos que assim é, e nesse sentido nós temos que reforçar aquilo que é a nossa aliança atlântica, que está até na gênese do PSD, para economicamente renascermos, se quisermos, para uma nova era, capazes de utilizar aquilo que é muito da nossa capacidade de inovação e tecnologia. Veja-se, por exemplo, na saúde, desenvolvimento de vacinas e de tratamentos que estão em discussão. Essas vacinas e tratamentos estão a ser desenvolvidos quase todas entre empresas americanas e empresas europeias. Nós temos um capital que não podemos desperdiçar. E é isso, como eu dizia logo no início, de jeito de brincadeira, é verdade, termos a vacina o mais depressa possível é crítico. E aí poderemos voltar a alguma normalidade como a conhecíamos antes. Até lá, mais cedo teremos provavelmente os tratamentos. O tratamento não vai impedir que as pessoas se infectem, mas pelo menos poderá diminuir a morbilidade e mortalidade, e será aí sim também um instrumento para a ajuda da economia. Obrigado, Ricardo. Temos recebido várias questões, várias têm a ver precisamente com a questão do planeamento, ou seja, algo que tem sido referido é que fomos mais reativos do que proativos. Tivemos aqui uma vantagem, que foi que a pandemia acabou por afetar Portugal mais tardiamente, já aqui foi dito que estamos na extremidade da Europa e apesar de tudo temos um isolamento relativo em relação aos outros países, até do ponto de vista da mobilidade, sem prejuízo do turismo, que é muito frequente, mas que acabava por não vir de zonas, numa fase inicial, onde houvesse muitos casos. E, portanto, o embate foi mais tardio e, portanto, as medidas que implementámos acabaram por ir ao encontro de uma implementação ou de um surgimento mais tardio do número de casos, o que nos permitiu evitar o crescimento exponencial que se verificou, eventualmente, como em Itália, ou aqui ao lado em Espanha. Mas a questão do planeamento é central também para os próximos tempos e, portanto, eu diria que não podemos andar sempre a reboque dos acontecimentos e principalmente ter menos preocupação com aquilo que é a imagem e mais preocupação com aquilo que são os resultados efetivos. E temos assistido, do ponto de vista da comunicação, também a uma dificuldade em encontrar um discurso assertivo. Porque aquilo que, sem prejuízo da evolução do conhecimento, e obviamente isso tem que ser reconhecido, que o que sabemos hoje é diferente do que sabemos há um mês atrás, mas ainda assim tem havido as mensagens às vezes têm sido difíceis de interpretar, até agora do ponto de vista do que está publicado, do ponto de vista normativo, a alternativa entre as viseiras e as máscaras, enfim, isso também não é uma medida do ponto de vista técnico adequada, do ponto de vista político houve essa tomada de decisão de serem viseiras ou máscaras. Não são dispositivos alternativos.
a máscara tem um papel fundamental como complemento, ou melhor, a viseira tem um papel fundamental como complemento em relação à máscara para quem trabalha em contextos de maior exposição, como são os profissionais de saúde, mas não deve ser utilizado em alternativa, porque, como bem sabemos, até as gotículas, enfim, a projeção de material potencialmente infeccioso, como a viseira não é fechada em baixo, pode continuar a acontecer. E até foi, diria, importante que a própria diretora-geral tivesse clarificado isso desde logo, ou seja, e isso é uma das coisas que não tem existido e que provavelmente era também salutar que existisse, que é uma diferença entre o que é técnico e o que é político. E não está aqui em causa o governo que seja, mas os técnicos têm que dizer o que é técnico e os políticos depois tomam as decisões, foi para isso que estão mandatados e, portanto, mesmo que discordem do ponto de vista político daquilo que é técnico, assumem as responsabilidades dessas decisões que tomam. E, portanto, pode haver e deve haver, é razoável que assim seja, que haja diferenças entre o que é o discurso técnico e o discurso político e portanto, quem toma decisões tem que as assumir nesse contexto. E também aqui fazendo então a ponto com a questão do planeamento, do ponto de vista da organização dos serviços, terá que haver seguramente mudanças e terá que haver uma agilização, mas que seja simultaneamente transparente, e temos assistido, e há várias perguntas nesse sentido, sobre a forma como os ajustes diretos foram feitos, as adjudicações, e é evidente que num cenário de emergência as coisas têm que ser agilizadas, mas depois é difícil perceber como é que num cenário de emergência temos prazos de execução de superiores a 6 meses, não é? E, portanto, porque é que se justifica que não haja, então, o processo de contratação ou de adjudicação nos modelos habituais. E, portanto, eu julgo que tem que haver aqui transparência. O Ricardo já aqui referiu a questão da transparência também nos dados, e uma das coisas, por exemplo, que é muito peculiar é que constatámos agora, há 2 ou 3 dias, que os dados estavam errados em diversos boletins. E, portanto, na prática, eu também não vi nenhum jornalista perguntar, então, se a tomada de decisão em relação à remoção do estado de emergência foi tomada com base em dados errados, isso não devia ser repensado, então? Porque, na prática, foi isso que aconteceu, não é? A decisão foi tomada com base em informação que não correspondia, de facto, à realidade. E, portanto, para tomar decisões com este impacto, é fundamental que tenhamos ferramentas robustas e que traduzam aquilo que é a realidade. Em relação à questão da organização dos serviços, e se calhar agora pedia que fossem breves. Eu esqueci-me de sinalizar isto, e uma desculpa a todos os nossos participantes, as pessoas que estão a assistir. Houve um problema técnico que levou a que tivéssemos que reiniciar a transmissão no Facebook, que estava com muitos cortes. Espero que agora já esteja a decorrer com mais facilidade para todos ouvirem as intervenções, mas de qualquer forma dizer que a gravação depois vai estar disponível e portanto, não podendo intervir de qualquer forma ou colocar questões, mas os conteúdos estarão disponíveis numa gravação com qualidade. Mas então, pegando na questão da estruturação, uma das perguntas que se colocava era se temos que repensar o modelo de gestão, repensar a questão do outsourcing. Por exemplo, o António Araújo referiu que temos que ter os equipamentos, mas não é só os equipamentos funcionam porque são operados por pessoas, e estes equipamentos, e o Ricardo também referiu isso, são equipamentos que implicam uma determinada diferenciação. E, portanto, com digamos, a desestruturação que o próprio Serviço Nacional de Saúde teve, a dificuldade que tem em reter os seus profissionais, de que forma é que nós vamos conseguir dotar o país e os serviços de mão de obra suficientemente diferenciada porque possa operar estes meios tecnológicos altamente complexos e que implicam naturalmente ter uma experiência prática da sua utilização. Só uma nota, por exemplo, que assisti há um par de dias e que provavelmente na saúde devíamos estar a ter a mesma discussão, que é os pilotos neste momento estão preocupados porque estão a perder as suas credenciações. Ou seja, como estão parados, não voam, não renovam as licenças de voo e, portanto, vão ficar sem estar habilitados a voar. E, portanto, nós aqui não é tanto a perda das credenciações, é também a perda dos recursos humanos com essas credenciações. Portanto, deixava aqui o rep, julgo que para o Álvaro Almeida, sobre de que maneira é que nós conseguimos, do ponto de vista da gestão, pensar esta oferta que vamos ter que manter no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. A questão da gestão de uma crise do ponto de vista dos recursos é extremamente difícil, porque quando nós dizemos o SNS tem que ter capacidade de resposta e dizemos que devíamos ter mais capacidade do que ela que temos hoje, temos que pensar
o que é que nós diríamos se durante 20 anos alguém tivesse dimensionado o SNS para essa tal crise, o que significa que teria um excesso de capacidade permanente durante 10, 20 anos, e seriam criticados por causa disso. Eu lembro-me que, penso que foi na altura da gripe A, que se criticou o governo de então por ter supostamente exagerado nas medidas que tomou e que teve gastos desnecessários, porque efetivamente depois não foi preciso utilizar, felizmente. E, portanto, a dificuldade de qualquer gestor é como é que eu consigo planear para uma crise sem implicar um compromisso de recursos excessivo na altura, enquanto essa crise não chegou. A melhor solução é, de facto, ter uma capacidade de recorrer a material, seja material físico, seja recursos humanos, adicional, mas que não tenha que estar comprometido previamente. E isso consegue-se por várias formas. Uma das formas que vai ter, na minha opinião, que ser utilizada nesta fase é o SNS recorrer à capacidade instalada fora do SNS. E reparem, essa possibilidade de haver um setor privado que pode responder de alguma forma às necessidades adicionais do SNS é um grande ativo. Se nós tivéssemos comprometido, por exemplo, como alguma extrema-esquerda queria acabar com o setor privado na saúde, o que significava é que neste momento de crise adicional não havia alternativa, porque estava tudo no SNS e certamente o SNS não ia estar sobredimensionado de maneira a poder expandir-se rapidamente. E, portanto, uma das formas é ter alguma capacidade que não está dentro do SNS, mas que está disponível, se for preciso, em determinadas condições, como acontece com o setor privado. Outra das formas é, naturalmente, ter redundâncias, mas aí coloca-se a questão do desperdício de recursos, porque se eu tiver funcionários num hospital a mais, ou seja, não estão a fazer nada, podemos pensar porque é que eu tenho funcionários no hospital a mais quando podia ter funcionários numa escola onde eles são precisos neste momento. E, portanto, há aqui um equilíbrio muito difícil de fazer, que passa, primeiro, por ter os tais capacidade fora do SNS, e segundo, passa, e esse é o que é o ponto crítico, por reagir muito rapidamente. O grande problema do SNS foi, como aqui já disse o Ricardo Batista Leite, que quando já era visível que havia um problema, não se fez nada. Deixem-me só dar um exemplo concreto. O grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento para ouvir a senhora Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde exatamente sobre o que é que estava a ser feito para planear para a crise no dia 31 de janeiro de 2020. Esse requerimento só foi respondido no sentido em que só vieram ao Parlamento a senhora Ministra e a Diretora-Geral de Saúde explicar o que estavam a fazer 2 meses depois, ou um mês e meio quase. Só no dia 11 de janeiro é que a Diretora-Geral da Saúde foi ao Parlamento explicar qual era o plano. E, já agora, na véspera, publicou o célebre plano. Ou seja, até aí, durante um mês e meio, não havia plano nenhum. Ora, isso é que não pode ser. A partir do momento em que, a 31 de dezembro, quando na China foi declarada que existia um novo vírus, deviam ter sido começados os preparativos. E a 31 de janeiro, quando é declarada a pandemia, a emergência global, mundial, nesse momento, as medidas deviam ter sido tomadas imediatamente. E, portanto, não sendo desejável comprometer recursos previamente, manter permanentemente uma capacidade excessiva, ou pelo menos tão excessiva que permita acomodar as crises, a solução tem que ser capaz de prever e de planear uma resposta à crise, ter planos de contingência. Os planos de contingência podem ser feitos sempre. O plano de contingência devia existir muito antes. Não é preciso esperar pela declaração da pandemia global para haver um plano de contingência.
Podia ser preciso esperar para o executar, mas o plano devia estar feito há muito tempo. Ora, aí é que houve falhas. Não houve planeamento e mesmo a execução tardou face ao que devia ter sido feito. E, portanto, em termos de gestão, mais do que ter uma sobredimensionação do SNS em épocas normais, a pensar que pode vir aí uma crise, pode vir aí uma pandemia, isso é um desperdício de recursos. O que tem que ser feito é ter planos de contingência e estar preparado para executar esses planos de contingência muito rapidamente para que o sistema responda às crises quando elas surgem. Obrigado, Álvaro Almeida. Bem, eu julgo que estamos a encaminhar-nos para o final desta conferência online. Se calhar, eu sei que há várias questões que nós não conseguimos responder, mas tentaremos fazê-lo talvez por escrito depois ou com comentários. A grande vantagem disto ser uma conferência do Conselho Estratégico Nacional é que o Conselho Estratégico é uma ferramenta para que toda a gente possa dar contributos. E, portanto, quem tenha interesse em integrar os diversos grupos do Conselho Estratégico, seguramente que o poderá fazer e poderá dar os contributos nas diversas áreas, colaborando com as diversas equipas que estão a trabalhar. Portanto, o Joaquim Sarmento já aqui referiu que vai haver meios de comunicação mais ágeis para chegar às pessoas e o Conselho Estratégico Nacional, que já estava a funcionar há algum tempo e que tinha produzido alguns documentos, seguramente que será uma ferramenta precisamente para definir aquilo que possam ser boas práticas, boas políticas a serem implementadas em Portugal. Houve diversas questões sobre a questão da estratégia, não haver um conceito estratégico, etc. E, portanto, o Conselho a Estratégia Nacional tem essa missão e, portanto, temos essa vantagem de ter esta ferramenta e que está aberta a toda a gente. Friso que é um grupo, é uma ferramenta em que podem colaborar militantes e outras pessoas que não sejam militantes do PSD e que podem dar os seus contributos em articulação com outros profissionais. Eu, para a última ronda, se calhar daria 2 minutos a cada um, se quiserem, digamos, recentrar aquilo que vos parece ser o debate em relação à questão da economia e o equilíbrio que tem com a saúde, e depois faríamos então o encerramento. Já vamos com 1h30 de conferência e julgo que aflorámos alguns dos aspectos. Enfim, seria, obviamente, haveria muito mais para dizer e seguramente que esta vai ser uma discussão recorrente ao longo das próximas semanas e os avanços e recuos que eventualmente vamos ter seguramente podem ser depois alvo também de debate e de discussão. Portanto, eu se calhar passava, como a última intervenção foi do Álvaro Almeida, passava agora a palavra ao António Araújo e depois o Álvaro ficaria então no fim, a seguir ao Ricardo Batista Leite e faríamos então o encerramento. Bom, eu vou seguir um bocadinho a linha que o Álvaro Almeida traçou nesta parte final. Eu acho que realmente temos que começar a olhar rapidamente para o futuro e temos que planear o futuro para que o Serviço Nacional de Saúde se robusteça e para que o Serviço Nacional de Saúde adquira competências para rapidamente poder dar resposta a uma situação deste género de pandemia, mas também estar de alguma forma equilibrado entre o que são gastos racionais e o que são preparação para o futuro. E isto passa por várias linhas estratégicas que não têm sido de forma nenhuma implementadas nos últimos meses e que têm a ver com um aspecto primordial que é a autonomia das instituições. Nós temos que começar a pensar, dar autonomia aos hospitais, às unidades de saúde, autonomia que seja uma autonomia responsabilizada, uma autonomia transparente, mas que lhes permita serem céleres e serem capazes de alguma forma, adaptar os cuidados de saúde às necessidades do momento. Depois, temos que ter também uma reorganização das estruturas de saúde pensadas a nível regional. Neste momento, infelizmente, as administrações regionais de saúde não têm servido rigorosamente para nada e temos que começar a pensar que temos que arranjar soluções que consigam coordenar os cuidados de saúde a nível regional
para que os hospitais possam não competir entre si, mas sim, de alguma forma, complementarem-se e complementarem a sua atividade em saúde. Por fim, temos também que ter aqui algum equilíbrio entre o que é a resposta possível dada pelo Serviço Nacional de Saúde e o que temos que recorrer a privados. Nós não podemos ter a veleidade de pensar que vamos conseguir, neste momento, nesta situação de crise, dar resposta a todos, porque infelizmente as nossas estruturas de saúde não estão nem adaptadas para isso, nem com a autonomia necessária, nem com o financiamento necessário. E, portanto, vamos ter que encontrar soluções que sejam capazes de garantir a saúde da população e, eventualmente, recorrendo a privados, pelo menos de uma forma transitória e que consiga dar resposta aos anseios da população. Nada disto é possível se não houver organização, se não houver planeamento. E na questão da pandemia, aquilo que verificamos é que houve, e já foi abordado pelos vários intervenientes, muito pouco planeamento. E vimos avanços e recuos, vimos informações contraditórias por parte da tutela. E isso teve o seu impacto e acabou por partir muito das unidades de saúde, por partir muito de organizações de cidadãos, a resposta à pandemia e aos problemas que a pandemia colocou. E veja-se, por exemplo, a questão dos lares e dos idosos, em que grande parte, se não a quase totalidade da resposta ao problema, baseou-se naquilo que as câmaras puderam dar ou puderam apoiar e alguma coisa depois na proteção civil, mas foi sobretudo as câmaras e muito do privado. E, portanto, falta planeamento, falta organização, falta repensar a saúde em Portugal e é bom que se comece a aproveitar desde já para que no futuro próximo o Serviço Nacional de Saúde esteja mais capaz de responder aos problemas que se avizinem. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Ricardo Batista Leite. Muito obrigado e agradecer novamente o convite para este debate, acho que foi muito interessante e reforçar as palavras de agradecimento também ao Joaquim Sarmento. Creio que temos muito trabalho pela frente, mas estamos em boas mãos com o Joaquim. E dizer que, olhando para o futuro, o que é que eu creio que é importante? Começando se calhar pela saúde, terminando na economia. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, subscrevo muito o que foi dito. Há aqui uma oportunidade única para fazermos a reforma que o Serviço Nacional de Saúde necessita, já necessitava antes, a Covid apenas veio tornar ainda mais visível as fragilidades daquilo que é o SNS, as fragilidades do sistema de saúde, a forma como não está a funcionar de forma integrada, a forma como o setor económico, da economia social, do setor privado e do setor público não estão a trabalhar em conjunto, a forma como as farmácias continuam a ser um satélite do próprio SNS e como o próprio SNS, tendo profissionais de extraordinária capacidade, está muito aquém daquilo que é a sua potencialidade, já para não entrar na necessidade de eventual investimento futuro, mas mesmo com o investimento que já hoje existe, poderíamos fazer mais e melhor. E nesse sentido eu creio que esse é um ímpeto que sai desta crise. O segundo é que não podemos voltar a ser apanhados de forma desprevenida e isso passa por ter um sistema capaz de antever, preparar-se e ter capacidade de intervenção e resposta na área de preparação e de respostas a pandemias. E isso creio que fica mais do que claro que a atual Direção-Geral de Saúde não tem mínima capacidade para este tipo de situações, na forma como está estruturada hoje. E a Europa também não está minimamente capacitada para uma ação concertada. E eu creio que isto deve fazer com que os países possam refletir como reagir e como preparar-se para o futuro. E como o Ricardo dizia, os países têm resistido muito, têm agarrado muito a questão da saúde como um tema de soberania, não permitindo uma coordenação europeia. Pelo menos no que diz respeito à preparação e respostas a pandemias, deveria haver uma capacidade de trabalharmos de uma forma mais coordenada. Eu até acho que podemos ir mais além
pensando até numa lógica tipo NATO para a capacidade de resposta a ameaças biológicas e ameaças de saúde global, porque a economia não aguenta muitas situações semelhantes àquelas que estamos a viver e no futuro temos a obrigação, como eu já disse no início, no mundo globalizado, estas situações são inevitáveis e, portanto, temos que ter, sabemos o que é preciso fazer, é preciso executar. E em relação à economia, de facto, garantir que a saúde não volta a interferir desta forma, ou seja, evitar que haja uma segunda, terceira, quarta vaga de novas infecções que obriga a novas medidas de confinamento, não é viável, mas também é preciso não apenas ficar à espera que a economia renasça das cinzas sozinho. Há situações de resposta emergente, como pessoas que estão em situação social muito difícil, situações de vulnerabilidade por perda de emprego, por não terem capacidade financeira, não terem liquidez para sequer comprar a comida para comer, e é fundamental que esta resposta social exista. Da parte das empresas, termos mecanismos emergentes também para responder às necessidades de tesouraria imediatas que foram sendo prometidas, mas nunca executadas, e a maioria das medidas prometidas foram à base do crédito, o que apenas reforça a carga de dívida futura destas empresas. Nós precisamos de outro tipo de respostas e precisamos que elas apareçam e que funcionem. E medidas tão simples como o Presidente do Partido tem dito tantas vezes do Estado pagar aquilo que deve às empresas, aos fornecedores, já seria uma enorme ajuda para a tesouraria destas empresas, e não podemos permitir que 1 milhão de portugueses que estão neste momento em layoff sejam traduzidos num 1 milhão de desempregados amanhã. E por isso é preciso ter uma intervenção muito clara de como é que nós vamos garantir que as empresas possam sobreviver no momento em que muitas dessas empresas dependem de mercados externos que neste momento também não estão a importar. E portanto há aqui desafios gigantescos. Termino dizendo que nós precisamos de uma resposta europeia. O PSD, dentro do Partido Popular Europeu, é um partido que tem uma voz audível, temos um líder que tem trabalhado muito as relações europeias e devemos usar essa cartada para defender os interesses de Portugal além fronteiras, porque só com uma resposta concertada conseguiremos ultrapassar esta crise para que a economia possa florescer, e esperemos que a saúde e bem-estar possam estar no centro das nossas políticas, não por força da doença, mas pelo bem-estar da população que daí advém. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Passo então a palavra ao Álvaro Almeida. Bom, em termos de economia, que é aquela área que eu me sinto mais à vontade, o futuro é muito incerto e não é certamente tão bom quanto nós desejaríamos. No caso concreto da economia portuguesa, que é uma economia relativamente pequena e aberta ao exterior, inserida na União Europeia e, mais do que isso, inserida na zona euro, muito do que será o nosso futuro económico depende do que se passar a nível da Europa, da União Europeia e a nível da zona euro. Esse é um fator decisivo, não só na medida em que a zona euro tem a política monetária, e a política monetária é uma parte importante das medidas de resposta, porque muito passa pelo crédito, passa pelo financiamento, passa pela capacidade de haver liquidez no mercado. Desse ponto de vista, estamos totalmente dependentes do Banco Central Europeu e das instituições europeias, mas para além apesar de estarmos muito dependentes do que se passa no resto do mundo e em particular na União Europeia, há uma pequena margem que pode ser decisiva de capacidade de gestão económica da parte de Portugal e do governo português em particular, que não pode ser desperdiçada e que sobretudo não pode ser estragada. E portanto aquilo que é decisivo nos próximos tempos é a capacidade que o governo tenha de primeiro executar as suas promessas, porque nós temos um governo que tem andado continuamente na televisão, continuamente na imprensa, a quantidade de entrevistas e de presenças televisivas do Primeiro-Ministro e do resto do Governo tem sido sem par nos últimos tempos, e portanto essa capacidade de anúncios tem que ser traduzida numa capacidade de execução, uma capacidade de fazer chegar às pessoas, fazer chegar às empresas tudo aquilo que tem sido prometido.
Se isso for feito, e até agora não tem sido, mas se o Governo for capaz de emendar a mão e fazer chegar aos portugueses, às empresas portuguesas, tudo aquilo que prometeu, e aquilo que prometeu exclusivamente, nomeadamente não entrar em devaneios de grandes investimentos públicos numa altura em que as nossas atenções têm que estar concentradas em ajudar as empresas portuguesas que existem. Se isso for feito, teremos sempre uma crise económica, isso é inevitável, mas podemos ter uma crise que é curta e passageira e que dentro de 2, 3 anos estejamos num nível normal de atividade económica. Se o Governo não for capaz de fazer isso, o futuro económico será negro. E aí também a capacidade de resposta sanitária é decisiva. O SNS tem que se manter capaz de responder às necessidades de saúde, e aí termino como comecei, porque a confiança das pessoas em termos sanitários é fundamental. Só quando houver uma confiança sanitária, e isso passa pela capacidade de resposta do SNS. Uma última nota, não é imprescindível a vacina, obviamente que a vacina seria uma forma de dar confiança, não é imprescindível, basta, entre aspas, que exista uma confiança no tratamento e na capacidade de tratamento, que neste momento não existe, mas se aparecer um tratamento para a Covid e se tivermos confiança na capacidade do Serviço Nacional de Saúde de prestar esse tratamento, certamente que podemos ver o Covid como apenas mais uma gripe e voltar à nossa vida normal. Mas é preciso que essa confiança exista, é preciso que o Governo seja capaz de ter condições no Serviço Nacional de Saúde para que os portugueses acreditem nesse sistema, acreditem na capacidade de resposta e aí a economia portuguesa pode responder com uma crise que será sempre inevitável, mas pode ser curta se for bem gerida. Muito obrigado. Bom, como para então encerrar os trabalhos, agradecer renovadamente ao Álvaro Almeida, ao António Araújo e ao Ricardo Batista Leite pelo contributo para este debate. Eu julgo que foram aqui abordadas questões muito pertinentes e que seguramente nos vão ajudar a perceber melhor os próximos tempos e a identificar também aquilo que possam ser as políticas a serem implementadas neste horizonte breve. Agradecer também a todos os que nos estiveram a ver e, portanto, tivemos mais de 300 pessoas ligadas, entretanto houve o tal percalço e, portanto, acabámos por perder alguma da nossa assistência, mas de qualquer forma, muito obrigado a todos, obrigado pelas perguntas e pelos contributos, sabemos bem que não foi possível responder a todos, mas guardem essas perguntas e essa iniciativa e motivação também para colaborar com o CERN nas diversas vertentes. Por fim, agradecer à iniciativa ao Joaquim Sarmento e de facto esta primeira conferência online penso que foi um pontapé de saída para outras iniciativas que venham a ser implementadas no futuro e que possam também, neste momento de ainda distanciamento físico, ser uma ferramenta útil para chegar a toda a gente, militantes e também aos outros que gostam de contribuir nesta área política. Dizer também que, deixar aqui um estímulo para o PSD, de facto que esta estratégia de comunicação é importante e é importante chegar às pessoas e fazer passar as mensagens na senda de que efetivamente temos assistido a uma campanha, como disse o Álvaro Almeida, uma campanha de propaganda permanente e de presença mediática muito intensa por parte dos membros do governo, até às vezes sem considerar até as próprias regras de distanciamento físico e portanto isso tem sido notório nas diversas questões. E, portanto, temos também que comunicar aquilo que são as insuficiências, as inexatidões, chamemos-lhe assim, que o Governo tem praticado e que, de alguma forma, tem penalizado também que as coisas corram da melhor maneira. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima conferência online do CERN. Espero que tenha sido 1h45 bem passada por todos e desejar-vos um resto de boa noite. Até breve. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa.